galera ligada no Esporte Unifor. No programa de hoje, você vai ver uma matéria linda, feita com bailarinos. Também um momento único de conversa com o radialista Gomes Farias, no quadro Perfil. E sobre os profissionais do esporte, que estão aí no nosso dia a dia, bem pertinho de nós. Dessa vez o personagem é Carlos Velasquez, professor e praticante de squash. Agora no Esporte Unifor. Seja muito bem-vindo à sala do Esporte Unifor. O programa hoje traz histórias novas. É o caso de Gessé Anastácio. Para quem ainda acha que dança e balé são coisas só de menina, tem que conhecer esse profissional encantador. E quem conta essa história é a repórter Raíssa Martins. O Esporte Unifor de hoje veio até uma escola para conversar com o Gessé Anastácio, que pratica um estilo de dança um tanto quanto incomum entre os homens. Balé é o nome de um estilo de dança que surgiu na Itália renascentista durante o século XV. Uma prática antiga que encanta meninos e meninas até os dias de hoje. Ele tem 24 anos, é professor e bailarino. Sua paixão pela dança começou logo cedo e não demorou muito para que ele seguisse por esse caminho. A minha história na dança começa desde muito cedo. Por volta dos 5 anos de idade, eu comecei a me interessar pela dança, assistindo os programas de TV. E aquilo foi influenciando para que crescesse um pouquinho da dança dentro de mim. E depois conheci o balé na escola onde eu estudava, na prefeitura. Eu conheci um projeto de dança chamado Esperança, que lá foi eles que abriram a minha mente, abriram as minhas portas. E depois fui chamado para outras escolas e hoje eu ministro aula, eu leciono aula numa escola onde também abriu as portas para mim. Quando eu era aluno, eu me sentia que um dia eu seria a minha professora que estava na minha aula, me ministrando aula. Então eu sentia que eu seria aquela pessoa naquele dia. Então eu me sinto mestre deles em passar todo esse conteúdo, em passar toda a minha experiência de vida, a minha carreira. E eu estou vendo que eles estão também gostando e espero que eles também sigam adiante. O balé passou por várias evoluções e em todas elas, tanto o homem quanto a mulher foram fundamentais para a sua consolidação. Mas nem sempre foi assim. Gessé conta que enfrentou algumas dificuldades ao longo do percurso. Todo e qualquer homem, ou toda e qualquer pessoa, não só propriamente dito homem, sempre sofre preconceito e obstáculos em si. Mas desde muito pequeno, sempre tive minha cabeça bem feita, eu soube superar todo esse percurso que eu fiz, e hoje estou aqui e graças a essas alunas, esses alunos, eu sou o que sou hoje por conta deles. Eu fiquei muito surpreso quando eu entrei a primeira vez. Eu era só substituto das aulas quando a professora da escola faltava, eu fui substituto dela e, por incrível que pareça, teve um certo dia que eu subi para ministrar a aula. No final da aula eu fiquei lisonjeado que elas saíram falando que papai, o professor é isso, era um homem, papai, e que era diferente, que elas estavam muito suadas, que elas não tinham feito isso antes. E aí teve uma apresentação na festa junina que eu tive que fazer a coreografia das meninas. Então 3 homens, fizeram baixo-assinado, conseguiram arrecadar uns 170 nomes de pais, pedindo para me colocar como professor fixo na escola. E aí deu tudo certo, graças aos 3 homens, que eu achei que seria o preconceito maior dentro da escola. Em meio a tudo isso, ele encontra motivos para sorrir. É que Gessé tem um aluno muito especial e que se espelha na trajetória dele. O João Marcelo, eu sempre digo para as pessoas, ele foi um presente de Deus aqui na minha aula. E eu descobri ele através das semanas culturais da escola. Depois eu convidei ele para vir fazer parte.
Ele veio, ele já fazia balé em outra escola, então a mãe, os pais, a família toda já sabe, os colegas já sabem. A escola abriu portas para mim, abriu portas para ele e outros meninos que também fazem aula de jazz aqui na escola. Eu me interessei por uma aula que eu vi minhas irmãs fazendo e eu me interessei pelo balé. E eu fui perguntar à minha mãe, meu pai, e eles me apoiaram. Ele é minha inspiração, até mesmo como dançarino do balé. Eu tenho outras também, mas especialmente para balé, ele é minha inspiração. E não é para menos, com o seu amor pela dança e sua desenvoltura com as crianças, ele conquistou os pais e os alunos. Eu sinto que o professor Gessé é um ótimo professor. Não tem diferença, porque os homens e as mulheres podem ser bailarinos. Eu tenho 2 filhas no balé, uma de 6 anos e outra de 3 anos. E elas são apaixonadas pelo balé, aprenderam a gostar por ele. Eu achei bom, né? Porque elas só tinham professoras mulheres, né? Na educação infantil, raramente você vê um professor homem. Confio no profissionalismo dele, seja do gênero masculino ou feminino. Balé na minha vida significa meu alicerce, minha sobrevivência de vida, significa tudo para mim. Acho que sem ele eu não viveria. Que legal o trabalho e a paixão, né, que Gessé tem com o esporte. Agora é a hora do quadro Perfil e dessa vez o repórter Bruno Oliveira bateu um papo pra lá de interessante com o radialista Gomes Farias. Confira agora. Na bola para Argel dominando no campo de defesa, corre para a metade do gramado, outra vez empurra a bola para a meia direita, bom lançamento no couro para Serginho, Serginho se mandou, desceu no comando, vai passando pelo primeiro marcador, passou pelo segundo, entrou na grande área, vai levantar para a boca do gol, cruzou de cabeça, foi para o arco, desceu! Natural de Ipu, no interior do Ceará, o Perfil do Esporte Unifor recebe hoje um dos mais consagrados cronistas esportivos do estado, Raimundo Gomes Farias. Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande estar aqui. É realmente uma felicidade grande, até porque eu acompanhei os primeiros passos da Unifor, na época do seu Edson Queiroz. Desde aquela época eu já trabalhava na empresa, na Rádio Vesmares. Então por isso é uma felicidade muito grande. Gomes, para dar início a essa nossa conversa, conta um pouco para a gente como é que foi esse início da sua carreira. A pessoa é o que quer ser. Como assim, Farias? Eu era criança, menino rei amarelo, quando o papai comprou um rádio telefone andante, puxado a bateria de caminhão, e eu ouvi ali, pela primeira vez, um jogo de futebol. Eu aprendi a ligar o rádio e ouvi o primeiro jogo de futebol, que era através da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E eu digo, eu quero ser um bicho desse, comigo mesmo, porque aquele me impressionou. Como é que o cara transmitia futebol tão rapidamente e quando parava ainda ia ler os comerciais? Era o que mais me impressionava. Bom, e quem acompanha as suas narrações percebe que você utiliza alguns bordões. O quão é importante esses bordões na sua narração? Foi através dos bordões que eu fui contratado por todas as rádios do Ceará. Comecei na Rádio Dragão do Mar, onde eu criei o Tome Bola rapidinho. Ao Irapuru me convidou, porque o Tome Bola estava tomando conta da Tome Bola. O povo estava gostando. Aí a Irapuru me contratou. Lá na Irapuru eu criei o Tá na Peia. Placar aponta 2-0 Ceará. E o Fortaleza, o estádio gritava Tá na Peia. O estádio inteiro. E quando virava o placar aponta 3-2 Fortaleza. E o Ceará, aí o estádio Tá na Peia. Aquela rivalidade de torcida. Você lembra a sua primeira partida profissional, como foi narrar pela primeira vez? Me lembro que eu tremia que só o Vara Verde. Eu era um menino e eu fui escalado para transmitir o primeiro jogo da Rádio Dragão do Mar, que transmitiu fui eu, no dia 25 de março de 1958, inauguração da rádio, em homenagem ao jangadeiro da abolição. A Rádio Dragão do Mar tinha contratado um grande narrador brasileiro, que chamava Ivan Lima, que veio da Bahia. Aí vamos transmitir em dupla, ele e eu, o primeiro jogo, né? Então foi um momento que eu nunca esqueci na minha vida, porque
Foi emoção demais. O que mais me impressionava era que eu estava falando aqui e o povo lá na minha terra me ouvindo, lá na cidade do Ipu, onde eu sou natural. E assim, Gomes, a gente conhece o Gomes Farias cronista, o Gomes Farias político e também conhece o Gomes Farias alvinegro. Esse seu lado, em algum momento, atrapalhou a sua carreira? Apareceu algum dissabor alguma vez? Eu estou no Ceará. Aqui no Ceará, a imprensa resolveu trabalhar honestamente, quer dizer, dizer a verdade. Porque não é admissível que você acompanhe o time de futebol, veja ele jogar toda semana e esteja perto dele, de vários times que você não simpatize por um. Por aí afora a negada não diz quem é. Mas aqui, o Júlio Salles é Fortaleza, todo mundo sabe, o Vilar Marques é Fortaleza e tal, o Gomes Farias é Ceará, mas nós respeitamos e promovemos, como podemos, os adversários. Fortaleza e o Ceará faz chamada quer dizer, nós respeitamos o adversário. Tá tão legal, né? Mas a gente vai ter que fazer uma pausazinha para intervalo. Não saia daí, já já voltamos com mais. Prova do salto em altura, uma das provas clássicas do atletismo. Salto em altura, a gente quer ver o homem que salta mais alto. É uma prova onde cada atleta tem 3 tentativas, cada altura que a barra se eleva. O salto em altura consiste em uma corrida em curva e um salto onde o atleta utiliza somente uma perna para transpor o sarrafo. Toma um impulso com uma perna só. Estamos de volta! E no final do primeiro bloco, o repórter Bruno Oliveira estava em um bate-papo super legal com o radialista Gomes Farias. Vamos ver o desfecho? Confira então! Como é que você vê essa nova safra de narradores que estão chegando aí no jornalismo cearense? Nós vivemos na Rádio Verdes o futuro. A gente gosta de ver o amanhã, a gente gosta de ver daqui a 5 anos como é que vai ser a coisa. E ficamos permanentemente procurando descobrir valores. Eu já trouxe muitos valores. Há pouco tempo nós trouxemos o Antero Neto do Aracati. Logo a Rede Globo levou. E agora a Verdes trouxe de volta. Caio César também, criação, descoberta nossa. Uma ótima tarde para você que acompanha Verdes Mares. Temos imagens ao vivo da Arena Castelão em Fortaleza. Caio Ricardo, a mesma coisa. Gilson, que jogou a primeira partida, foi muito bem, fez gol. O Lima estava suspenso. E o Marcelo... Então tem outro narrador muito bom que agora nos deixou também. Aquele menino de Crateús, o Idismar França. 3 contra 3, parte o Miller, contra-ataque da Alemanha, rolou a bola para Kedira, ali de fundo, tentou cruzamento. Então esse pessoal, a gente tem uma procura permanente. Gomes, fala um pouquinho pra gente como é que você vê o rádio na atualidade. É diferente da época que você começou? Quando eu comecei, não tinha televisão. Então eu era artista de novela. Atuei na Canção do Fugitivo, o direito de matar, em várias novelas. Então, naquele tempo, o radialista era mais consagrado, porque não tinha televisão, né? Quando a televisão chegou, de um modo geral, ela achatou o rádio, né? Mas por que a televisão achatou o rádio? Porque a televisão trouxe o estádio para dentro da casa do torcedor. Então, se você tem o futebol dentro de casa, tomando a sua cervejinha gelada, com o estádio na sua frente, por que você vai para o estádio? Fala um pouco para a gente quando é que você decidiu entrar na política e por quê? Eu entrei à força. Minha família era política no interior, mas eu não queria, eu não gostava. E eu via aquela coisa, né, lá pelo meu interior e eu não gostava, por isso eu não queria política. Quando o Paulino Rocha morreu, ele tinha 2 minutos com o Paulino Rocha na televisão, abrindo o Jornal Nacional. Aí a televisão Verdes Mares colocou 2 toques com Gomes Farias. Aí abriu o Jornal Nacional, né, uma audiência fantástica em Fortaleza.
E o deputado Moraes, famoso 203, colocou na cabeça que eu ia puxar voto para ele. Aí, vivia lá em casa, Arias, vai se candidatar, você é candidato. Eu digo, não, Moraes, deixa para lá. Quando é na convenção, 3 meses antes da eleição, é que eu vim saber que era candidato colocado pelo professor Moraes. Chegaram as eleições, eu fui o deputado mais votado em Fortaleza, disparado naquela época, eu tinha 370 mil eleitores, eu tive, parece que 6% da votação, tive 20 e tantos mil votos. Me empolguei com aquilo e me reelegi durante 4 mandatos, cumpri meu dever e estou muito feliz, né? E Gomes, qual é a mensagem que você pode deixar para esses jovens aí que estão chegando, que estão fazendo jornalismo, estão querendo ser cronistas esportivos, que são apaixonados pelo esporte, são apaixonados pelo futebol? Qual é o conselho, qual é a dica que você pode dar para eles? Nunca desistir. Nunca desistir. Você é o que você quer ser. Meu sonho qual era? Era ser um narrador de futebol. Era impossível? Era. Puxa vida, naquele tempo para você entrar no rádio era difícil. Você tinha que ter voz, você tinha que saber línguas, você tinha que saber falar bem português. Nós passamos 1 ano treinando na Rádio Dragão do Mar antes dela inaugurar. Para você ter uma pequena ideia de como era antigamente, o rádio era muito difícil. Então, o estudante de hoje de jornalismo é uma carreira lindíssima. Sejam jornalistas brilhantes, mas acima de tudo sejam jornalistas seríssimos. Bom, Gomes, foi um prazer recebê-lo aqui, nós agradecemos muito a sua participação, que você continue com esse seu trabalho que é muito admirado por todos nós e, mais uma vez, eu agradeço por ter vindo aqui, por ter participado. Eu não poderia deixar de atender o convite de vocês, até porque eu tenho um respeito muito grande à Unifor, que eu vi nascer a Unifor, repito, vi o trabalho que deu ao seu Edson Queiroz. Quantas e quantas e quantas pessoas e famílias brilham hoje no cenário nacional graças à Unifor. Então, estar aqui é um motivo de muita honra. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado e me colocar sempre à disposição. O perfil do Esporte Unifor vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Que quadro bacana! Parabéns, Bruno! E agora um esporte que é novidade aqui no programa, o squash. Surgiu na Inglaterra no século XIX e chegou aqui no Brasil por volta de 1920, trazido pelos próprios ingleses. Sabe quem pratica este esporte nas horas livres? O professor da Universidade de Fortaleza, Carlos Velasquez. E quem conta é o Bruno Campos. No Profissionais no Esporte de hoje, vamos conhecer um pouco da rotina de um mexicano que pratica um esporte pouco comum aqui entre os cearenses. Mas antes vamos mostrar um pouco do seu dia a dia fora do esporte, onde Carlos Velasquez entra em sala de aula para lecionar suas aulas. Tempos de docência eu tenho em torno de 22 anos. Agora, aqui como professor da Unifor, 18 anos. Olha, eu adoro ser professor. Eu acho que desde criança eu sabia que eu iria encaminhar por alguma habilidade, alguma coisa mais específica, mas independente da que fosse, eu sabia que eu queria lecionar sobre aquilo. Assim como todo professor, Velasquez também passa por desafios dentro da sala. Entretanto, nada afeta sua paixão pela profissão. Qualquer pessoa que se interessa pela educação sabe que experienciar o mundo é o primeiro passo para conhecê-lo, né? Em palavras mais complicadas, sem substrato experiencial, ou seja, sem de fato tocar na coisa e sentir a coisa, você não vai poder sustentar uma teoria, não vai poder entender, não vai poder refletir sobre aquilo. Na hora em que você chega em sala de aula, costumamos dizer entre professores, é porque meus alunos estão chegando cada vez menos maduros, né? Eu acho que, tem a ver sim, é uma maturidade, mas que maturidade é essa? É que está faltando aquele substrato. O contato com os jovens é o mais gratificante, né? Porque eu aprendo sempre, né? Porque quando alguém chega e me diz, puxa, Velasquez, eu gostei, não tinha pensado nisso, né? Ou quando alguém vai embora e depois volta e diz, eu
lembrei das tuas aulas, porque isso me aconteceu, isso, aquilo. Achava muito chato quando estava na tua sala de aula, mas depois fez sentido para mim. Pronto, é tudo. Mas o professor não vive só de sala de aula. Ele mostrou pra gente a sua rotina também como atleta. É aqui nessa quadra um tanto diferente que o professor Carlos Velasquez esquece um pouco do seu dia a dia na sala de aula e pratica um esporte que parece um pouco com o tênis, o squash. Há aproximadamente 2 anos e meio. Eu tinha praticado quando era criança, né? Quer dizer, faz muito tempo. Mas agora há uns 2 anos e meio que retomei. Ele também conta como se apaixonou pelo esporte e conta a sua afeição por todo tipo de prática esportiva. Tenho feito escalada, tenho feito rapel, tenho feito mergulho. Faço ainda às vezes stand-up, né? Canotagem. Eu sou curioso. Aqui tem sido bem regular nos últimos 2 anos e meio. Tem sido bem regular, é apaixonante. Eu acho que a antecedência que eu tinha de quando criança foi uma coisa que sempre ficou aí latente, né? Sempre ficou esperando que eu conhecesse melhor esse esporte. Eu tinha um coleguinha da escola que tinha uma quadra, né, no prédio dele, e às vezes me convidava e eu achava muito divertido, né? Aquele quadro e a bolinha preta e tudo mais. A saúde também é importante. Velasquez conta como ela é essencial para ajudar no seu rendimento. Para mim, o squash é uma atividade prioritária, né? Você sabe, a situação para todo mundo hoje é complicada, a gente tem que escolher muito bem as atividades que vai manter, as que vai priorizar. Para mim é altíssima prioridade, porque hoje eu vejo que sem essa atividade seria muito difícil para mim manter o ritmo de trabalho que eu estou levando, manter a concentração nas diversas atividades que eu realizo, das quais tenho que prestar conta. E incluso do ponto de vista de saúde, eu tenho notado que os resfriados são raros, quando chega é muito rápido que passa, tudo funciona melhor. Mas e aí, professor, como é que fica depois de um dia pesado de treinamento? Muito cansaço? Meu amigo, aqui vai embora o estresse, vão embora os vírus, vão embora as bactérias, vão embora todas as impurezas que você possa ter assimilado com o seu corpo, porque você transpira até pelo juízo, vai embora tudo. Aqui eu saio renovado. Obrigada pela participação, professor Carlos Velasquez. E parabéns aí, Bruno, pela matéria. E agora chegamos ao final do programa. Mas fiquem ligados aqui na TV Unifor para se manterem antenados com tudo o que acontece no meio esportivo. E se quiser rever alguma das matérias, acessa lá nossa página no Facebook, Esporte Unifor. Até o próximo programa. Tchau, tchau!